Abre sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 15, a partir do verso 21. Evangelho de Mateus, Matetiarro, capítulo 15, a partir do verso 21. Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do verso 21. Quem achou diz amém. Quem não achou, fala telão. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas Carcânias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã, ou sarada, curada. Feche teus olhos. Senhor, não é só mais um domingo, não é só mais uma palavra. A tua palavra, ela tem o poder e a capacidade de mudar as nossas vidas. Uma palavra do Senhor pode mudar todo o nosso cenário. Uma palavra do Senhor tem a capacidade de mudar as nossas vidas. Por isso, Senhor, encontre aqui, nessa manhã, aqui no nosso meio, corações disponíveis a receber a palavra do Senhor, corações desassociados do pregador, mas enraizados na tua palavra, corações que estão sensíveis, corações como terra fértil, arada, uma terra boa, oh aleluia, para receber a semente que é a palavra do Senhor. E essa semente, encontrando boa terra, que é os nossos corações, ela produzirá a 100 por 1. E ela dará frutos que alcançarão gerações e gerações. Por isso nessa manhã quebra a resistência. Ah, Senhor, nessa manhã quebra todo espírito contrário. Nessa manhã todo coração incrédulo, todo coração endurecido. Nessa manhã, Senhor, vá dissipando todo sofisma, todo paradigma. Nessa manhã vai jogando por terra tudo aquilo que não provém do Senhor. Nessa manhã, Pai, nos dá ousadia. Nos dá a ousadia dessa mulher cananeia. Nos dá a coragem. Porque o reino de Deus é tomado por esforço e por violência. Ah, Senhor. Se vocês estão entendendo comigo essa oração, começa a dar glória a Deus, começa a falar: eu recebo, eu tomo posse. Essa é a manhã da minha palavra, essa é a manhã que Deus tem preparado e liberado algo para mim, em nome de Jesus. Quem crê, dá um glória a Deus, aplauda ao Senhor.
Essa é uma passagem tão conhecida no nosso meio. Quantas vezes já não nos deleitamos naquilo que podemos ler e aprender nesse contexto? Quantas vezes não buscamos que o Senhor falasse ao nosso coração por meio disso? E essa passagem, ela narra a história da mulher sírio-fenícia, que se aproxima de Jesus implorando pela cura da sua filha e dizendo: Senhor, minha filha está possessa por espíritos malignos. E é uma narrativa rica em ensinamento sobre fé, sobre perseverança, sobre não desistir quando as coisas não saem da forma que nós esperamos. A mulher sírio-fenícia, ela é uma figura que representa não apenas um contexto bíblico que está se passando, mas ela mostra a força da mulher. Ela mostra as adversidades que se enfrentavam naquele tempo. E a mulher, ela tem essa capacidade de enfrentar as adversidades, de se renovar, de se reinventar. É uma mulher inspiradora. Talvez podemos dizer um exemplo de fé, um exemplo de ousadia, de persistência, de coragem. Porque não é fácil. Não é fácil romper quando homens estão nos resistindo. Não é fácil romper quando o mundo espiritual está tentando fazer barreira para a gente. Não é fácil romper quando as coisas não saem do jeito que a gente espera. Agora imagina a situação daquela mulher. Jesus é quem estava resistindo ela. Ela poderia falar: olha, Jesus, além de me resistir, Ele não foi gentil, Ele não foi cortês. E o que fazer quando Jesus nos resiste? E o que fazer quando Jesus parece que pôs o pé na porta e falou: não entra? Quando Jesus entra e fala assim: ei, não é o tempo. Quando Jesus parece que não está escutando as nossas orações. Nós sempre falamos que o nosso louvor e a nossa adoração suba como aroma suave ao trono da graça do Senhor. Mas é aquele dia que parece que a nossa oração está batendo nesse telhado e voltando. Parece que não vai. A região da Fenícia corresponde a atualmente o Líbano e algumas partes da Síria. Ela era habitada por um povo que tinha uma capacidade comercial incrível. Culturalmente são muito comerciantes. E os fenícios eram um povo de muita habilidade no mar, no comércio, nas especiarias. Um povo de inovação, de inovar o alfabeto. E durante esse período que Jesus se dirige a essa Galileia, não a Galileia dos judeus, mas a Galileia agora dos gentios, a Galileia da Fenícia, a região de Tiro e Sidom. Jesus se dirige a uma região que já não era mais monoteísta. Jesus, ele vai para um lugar onde eles não creem mais que Yahvé é o único Deus. A Bíblia fala que essa região, ela era, se podemos assim dizer, uma região amaldiçoada, marcada por doenças incuráveis, marcada por opressão maligna, demoníaca. E durante o período do Novo Testamento, os judeus e os gentios, que são os não-judeus, eles não se misturavam. Os judeus tinham muita desconfiança dos gentios. Alguns até os tratavam com desprezo, desconfiança. A divisão entre judeus e gentios era acentuada, porque os judeus se julgavam o povo escolhido de Deus, e de fato eram.
e por isso se sentiam superior aos outros povos, principalmente aqueles que não professavam Yahvé como único Deus. Há uma oração: ouve, ó Israel, Yahvé é o único Deus. É uma oração que todo judeu faz quando acorda. A mulher sírio-fenícia, além de ser gentia, ela também estava num contexto patriarcal, num contexto onde há uma dominância dos homens por causa da força do trabalho, e as mulheres estavam debaixo dessa autoridade. E essa mulher, ela precisa quebrar paradigmas para tentar ser resposta para aquela que ela ama. Essa mulher agora, ela está num contexto totalmente contrário. Ela falar com um homem, e ainda um homem judeu, que provavelmente ela sabia que a tratativa talvez não seria interessante. As mulheres frequentemente ali enfrentavam uma voz silenciada, uma talvez marginalização, por causa de questões públicas, políticas e cultural. E essa mulher, ela vem nesse cenário, modelo de fé, de ousadia, pela intensidade do clamor e pela capacidade e ousadia de se achegar em Jesus. Ela não somente se apresenta como uma mãe que está desesperada por trazer uma resposta, mas ela não recua quando o dia vai mal. E é nesse contexto, é nesse cenário que nós encontramos essa mulher. E eu quero compartilhar com vocês de forma muito rápida nessa manhã algumas coisas que eu aprendi com essa mulher cananeia. E a primeira coisa que eu aprendi com ela é: lute contra a oposição. Lute contra a oposição. Nós vivemos em uma geração que desiste muito rápido das coisas. Vivemos numa geração onde tentamos fazer algo, não deu certo, a gente já desiste. Oramos para que algo aconteça, não aconteceu, a gente já desiste. Desistimos muito fácil daquilo que muitas das vezes julgamos ser o nosso sonho. É o sonho da minha vida. E por que desistimos tão fácil de coisas que são tão grandes para nós? Desde o primeiro momento que aquela mulher se aproxima de Jesus, ela tenta se aproximar, ela encontra resistência. Ela encontra pessoas resistindo ela. Ela encontra pessoas que não querem que ela se aproxime. Vai acontecer com você quando você tentar fazer algo, vai haver resistência. Quem já tentou fazer alguma coisa e as coisas não deu certo e você falou: pô, parece que estão me resistindo? Tem alguém aqui nessa manhã? E é interessante que até aqueles que estavam próximos de Jesus lhe resistiram. Sabe o que eu aprendo? Até o povo de Deus às vezes vai te resistir. Até aqueles que caminham com Jesus vão te resistir. Foi os primeiros discípulos quem resistiram a ela. Quando ela se achega, foram os discípulos que olharam e talvez deveria falar assim: ei Jesus, vamos lá, vamos resolver o problema dela, porque o Senhor está aqui. O Senhor é conhecido como o Yeshua, o Jesus, o exorcista de Israel. Vamos lá, Senhor, vamos resolver o problema dela. Mas é eles que falam assim: ei, mulher, caminha, vá. Nem todo mundo que está perto de Jesus vai te ajudar. Nem todo mundo que está perto de Jesus vai ser resposta para você. É uma realidade dolorosa. Aleluia. Mas é uma realidade.
não quer dizer que os discípulos não tinham Jesus, quer dizer que eles não estavam vendo aquilo que Jesus via. Quando te resistirem, a sua oração deve ser: Senhor, que eles vejam como tu vês, Senhor, que eles vejam como tu vês, Senhor, porque o Senhor é aquele que me ama, porque o Senhor é aquele que morreu na cruz por mim, porque o Senhor é aquele que me amou primeiro, porque se eles veem como o Senhor vê, eles moverão céus e terra ao meu favor. Aleluia. Se é para o Senhor, pode aplaudir, gente. Palmas são de graça. Agora, nós precisamos orar. Existem coisas que nós combatemos na porrada. Pastor, o que é isso? Tem coisas que é na força. Tem coisas que são no esforço físico. Tem coisas que são na capacidade intelectual. Mas existem coisas que só são quebradas por meio de oração. Existem situações na nossa vida que só a oração e a persistência na oração pode quebrar. Quebre a oposição. Lute contra quem te resiste. Ore para que Deus possa mover a sua causa. Agora, outra coisa que é bem interessante nesse contexto é que a oração, ela tem a capacidade de mudar a vida de alguém. A oração é aquilo que muda a vida de alguém. Você já orou por alguém até que a vida dessa pessoa fosse transformada? Nós oramos por pessoas. Constantemente estamos orando por alguém. Mas a pergunta é: você já orou por alguém até que a vida dessa pessoa fosse transformada? É diferente. Porque orar por outra pessoa é uma profunda expressão de compaixão. Quando intercedemos em oração por alguém, nós estamos levando as necessidades dessa pessoa, as preocupações, os desafios dessa pessoa diretamente a Deus. A intercessão, ela tem a capacidade de colocar o outro antes das minhas necessidades, de colocar o bem-estar do outro antes do meu bem-estar. Normalmente nós oramos pelas nossas causas, pelas nossas necessidades, e talvez no final da nossa oração colocamos alguém ou alguma causa diante de Jesus. Mas essa mulher, ela chega em Jesus não por aquilo que ela queria para ela, mas para que Jesus pudesse ser resposta para a vida da filha dela. Eu já falei isso aqui outras vezes, mas isso é muito forte, isso me marca. Eu só estou aqui porque um dia alguém orou por mim. Você está sentado nesse banco porque um dia alguém orou por você. Porque um dia alguém pagou o preço. A oração tem o poder de mudar a vida de alguém. E a Bíblia nos ensina a orar. A Bíblia nos fala sobre o poder da intercessão. Ela fala: olha, levante mãos santas. Ela fala: olha, se porventura tem alguém enfermo, chama os presbíteros, unge essas pessoas e orem. Porque a oração do justo, ela é poderosa, ela pode muito em seus efeitos. É a nossa oração que tem a capacidade de ligar a realidade do céu sobre a face da terra. É por meio da oração que nós vencemos as nossas batalhas, as nossas guerras. É por meio da oração que adorações genuínas sobem como aroma suave ao trono da graça de Deus. Foi Jó que orou pelos seus amigos e experimentou a restauração na sua vida. Primeiro ele ora para os seus amigos e Deus restaura toda a sua história. A oração intercessória, ela não apenas abençoa aqueles que oram, mas ela nos traz benefícios espirituais, porque ela fala de uma capacidade de reconhecer que Deus é poderoso para fazer mais.
Eu não sei qual foi a última vez que você orou por alguém. Ou talvez a última vez que você de forma intensa se prostrou por alguém e orou genuinamente, clamou insistentemente. Porque as nossas orações às vezes são tão corriqueiras. E sabe o que desenvolve em nós? Orar por alguém desenvolve em nós uma capacidade, uma convicção que Deus responde a oração, que Deus é poderoso. Porque se eu não creio que Deus pode mover, eu não vou nem orar. E aqui traz a resposta, porque muito de nós não oramos. Porque talvez não cremos firmemente que Jesus responde a oração. Agora imagina aquela mãe intercedendo pela sua filha. Quanta intensidade havia naqueles gritos de dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Quanta entrega, quanta devoção. Quanto clamor. Às vezes nós perdemos o senso de percepção do que é oração. Sabe aquelas coisas que vão ficando banalizadas no nosso meio? Pastor, fale mais. Sabe aquele emprego dos sonhos, porque você já está lá, já tem um bom tempo, e ele agora se torna só mais um emprego normal? Sabe aquela esposa que você orou por tanto tempo para se casar, e agora você casou, e agora você está a tratá-la mal porque se tornou normal? Quem está comigo? Vou inverter também para a gente não se sentir mal, tá? Sabe aquele marido, mulher, que tu oraste, sabe? Agora está aí, tratando mal, fazendo greve daquelas coisas que não se deveria. Sabe aquelas coisas que não deveria mais se tornar banal e comum, mas tem se tornado comum para nós? É a oração no meio do povo cristão. Não acreditamos mais no poder da oração. Não entendemos que muitas das nossas causas serão legitimadas por meio da oração. Nós oramos, não aconteceu, a gente já vira a página, mudamos muito rápido do cenário, mas esquecemos de orar, e orar, e insistir em orar, para que Deus possa mudar. A oração pode mudar a vida de alguém, porque a oração mudou a minha vida, mudou a sua vida. A oração pode mudar a vida de alguém. Quem crê diz amém. É interessante que a gente aprende com essa mulher que vai existir dias e momentos que Jesus vai ficar em silêncio, que Jesus vai fazer silêncio. E o silêncio de Jesus, ele é um aspecto marcante e significativo. Quando ela clama a Ele pela libertação de sua filha, Jesus inicialmente não responde nada. Jesus permanece em silêncio. Quantas vezes nós oramos e Jesus ficou em silêncio? E porque oramos e Jesus ficou em silêncio, nós deixamos de orar. Eu quero te dizer nessa manhã que nem sempre Jesus irá responder imediatamente. O silêncio não significa uma rejeição, mas talvez é um teste de fé. Talvez é Jesus trabalhando com você. Essa mulher sírio-fenícia, mesmo diante dessa resistência, dessa indiferença, ela não desiste. Pelo contrário, ela insiste. Ela continua clamando: Jesus. E quando parece que Jesus está em silêncio,
tem uma coisa que talvez nos machuca na relação, é o silêncio. Porque o silêncio pode ser visto como indiferença. E o contrário do amor não é ódio, é indiferença. Porque indiferença é dizer, olha, você não significa mais nada para mim. Nesse contexto, Jesus aparece em silêncio. E o silêncio de Deus não quer dizer uma indiferença, mas é uma ideia, é uma capacidade de nos levar mais para perto dEle, de entender que nem sempre as coisas vão acontecer no tempo que você quer, na hora que você quer. O silêncio de Jesus, ele pode ser uma oportunidade para o seu crescimento espiritual. Você já pensou que talvez o silêncio de Jesus é Ele sondando o seu coração? Você já pensou que talvez Jesus está em silêncio para ver o que você fará se Jesus não responder? Talvez Jesus está nos moldando, nos ensinando a depender dEle, nos levando a uma dimensão mais profunda, fortalecendo a nossa fé. Porque aquele que ora, se relaciona com Jesus, até o silêncio de Jesus para ele é resposta. Uma vida de intimidade com Jesus faz com que nós podemos perceber que mesmo que Jesus esteja em silêncio, Ele ainda está trabalhando. Agora, o silêncio ele tem uma capacidade de fazer a gente questionar a Deus. Vamos ser sinceros nessa manhã. Abre seu coração. Quantas vezes quando Jesus fez em silêncio você questionou? Questionou se a sua oração tinha sido ouvida? Quantas vezes talvez quando Jesus fez silêncio, você fez birrinha para Jesus? Vamos ser francos. Quantas vezes quando Jesus faz silêncio, não vou no culto porque Jesus não respondeu. Vou parar de fazer isso porque Jesus não está respondendo as minhas orações. E essa mulher, ela não foi desencorajada pelo silêncio de Jesus. Ela continuou clamando, ela continuou insistindo. Os discípulos estavam a resistir, mas ela estava clamando a Jesus. As palavras eram desafiadoras. Talvez ela escutou os discípulos dizendo: Jesus, despede essa mulher. E talvez ela estava assim: a minha resposta vem do Senhor. Homem nenhum tem resposta, a minha resposta tem do Senhor. O que os homens estão dizendo pode até parecer contrário, mas eu estou aguardando a resposta que vem de Deus. Isaías no capítulo 65, no verso 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu, nem se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha por aqueles que neles espera. Nunca se viu, nem se ouviu, nem se percebeu. Tinha uma música que era assim: um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Vocês conhecem? É a nossa capacidade de confiar em Deus, mesmo quando as coisas parecem contrárias, mesmo quando está tudo em silêncio. E aí eu quero te dar uma direção: não rompa o silêncio com a pessoa errada. Fala para quem está do seu lado: não rompa o silêncio com a pessoa errada.
Nem todo mundo tem a sensibilidade ou tem sabedoria para lidar com certas situações e te ajudar. Nem todo mundo tem capacidade de lidar com suas situações, principalmente talvez quando você está vulnerável. Romper o silêncio e compartilhar os nossos desafios e dores exige discernimento. Nem todo mundo que está à sua volta tem uma capacidade emocional para te ajudar, tem uma capacidade espiritual para te aconselhar. Nem todo mundo quer de verdade, no fundo, te dar o apoio necessário. Assim como o silêncio de Jesus com a mulher testou a profundidade da sua fé, a gente também precisa ser cauteloso e escolher com quem nós vamos quebrar o nosso silêncio. Abrir o coração para alguém que não está preparado, que não está em empatia, alguém que não tem a capacidade de se compadecer, compartilhar do mesmo sofrimento. Abrir o coração para quem não pode compartilhar do mesmo sentimento com você, vai te levar para locais ruins, vai resultar em maus entendidos, em julgamentos precipitados, em mais sofrimento, sem falar naquelas pessoas que usam as redes sociais para desabafar, para declarar as suas insatisfações, os seus sentimentos. Conhece alguém assim? Deus está falando. Muitas vezes usamos os nossos WhatsApps, status para manifestar as nossas insatisfações, para expor que talvez não estamos bem. Mas agora, quando você quiser manifestar as suas satisfações, entre no seu quarto, tranque a porta, e o Pai, que te vê em secreto, vai te responder. Para de expor tudo aquilo que você está pensando ou sentindo nas redes sociais. É importante buscar pessoas de confiança, com maturidade e compaixão. Não tem com quem compartilhar, não compartilha. Não tem com quem falar, não fale. Fale para Jesus. Confia a Ele. É Ele quem conhece as nossas necessidades. É Ele quem nos ama como ninguém mais tem a capacidade de nos amar. Sabe por quê? A nossa vida ela é assim, ó. Ela dá volta. Ela é feita de altos e baixos. E talvez você pode compartilhar do seu sentimento momentâneo com alguém. E aquela pessoa pode não perceber aquilo que você está sentindo. E quando o mundo girar, quando a vida oscilar, e quando os sentimentos que estão no seu coração se alinhar, ela pode te interpretar mal. Nesse relato dessa mulher, Jesus aparentemente, ele diz não para ela 2 vezes. 2 vezes dizendo não para ela. E o que fazer quando a gente recebe um não de Deus? O que fazer quando Jesus diz não para a gente? Se a gente reparar bem esse texto, Jesus diz não para aquela mulher 2 vezes. O primeiro é o silêncio, quando ela clama por libertação para sua filha, que já poderia revelar o coração. Agora o segundo não de Jesus, preste atenção. O não de Jesus às vezes revela o propósito da sua vida. Jesus disse para ela não, e ele fala assim: olha, eu primeiramente vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Em outras palavras, Jesus estava dizendo que a sua prioridade era o povo de Israel. E depois de uma resposta que já não era boa, Jesus traz outra ainda mais dura. Ele disse: não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Agora parecia definitivo. Talvez se fosse a gente saiu ofendido, bravo com Jesus. Talvez pensando: Jesus, se eu pegar você, o que a gente faz quando Jesus fala não para a gente? O que nós fazemos quando Jesus diz não? A gente continua? Quando Jesus diz não para nós continuamos buscando? Ou quando Jesus diz não para nós começamos a fazer birra para Jesus? O não de Jesus pode ser resposta do propósito da sua vida. O não de Jesus, ele é medicinal. O não de Jesus às vezes é remédio. O não de Jesus às vezes é cura. O não de Jesus às vezes é a melhor solução para os seus problemas. Porque mesmo que seja um não, ainda é de Jesus. Vocês estão comigo? A nossa geração, ela é uma geração marcada pelo ativismo, pelo imediatismo, e até aí tudo bem. Só que a nossa geração, ela tem um agravante. Ela é uma geração que não pode ser frustrada. Ela é uma geração que detesta o não. Não quer ouvir não de ninguém. E talvez porque não quer ouvir também não falam. É uma geração que acha que precisa sim e o amém para tudo aquilo que pretendem fazer. E se tem uma forma de amadurecer o cristão e de nos amadurecer na nossa caminhada, são os não de Deus. É Deus dizendo: filho, ainda não é o momento. É Deus dizendo: filho, você ainda não está pronto. É Deus dizendo: não é o momento e eu não vou fazer. E aí nós nos frustramos, nós nos ofendemos, porque não queremos mais ouvir o não de Jesus. Lembra comigo, qual foi a última vez que Jesus disse não para você? É para você pensar. Qual foi a última vez que Jesus disse um não para você? E melhor, o que você fez com o não de Jesus? Sabe por quê, gente? Vamos ser honestos nessa manhã. Toda vez que nós ouvimos um não, o nosso coração se fecha. Se nós já fazemos isso com aquelas pessoas que são aqui da terra, do nosso lado, imagina o que não fazemos com Jesus. Quando Jesus não responde às nossas orações, quando Jesus diz não, tem muita coisa na sua vida que Jesus disse não para você, para te guardar. Tem muitos nãos de Jesus que se tornam livramentos. Tem nãos de Jesus que servem para nos aprimorar, para nos amadurecer. E tem não de Jesus que simplesmente serve para testar o nosso coração. A Bíblia fala que Satanás vem e ele se apresenta diante de Deus. E ele diz assim, e Deus diz para Satanás: olha,
Está vendo meu servo Jó? Olha lá que gracinha. Olha que família bonita. Mineiro, tá? Deus era mineiro. Estás a ver? Agora ele já mudou. Estás a ver? Olha para você ver Jó. Jó está lá, coisando. Está com a família bonita, olha os miúdos. Cheio de menino. Satanás fala assim: Jó é muito bom porque você dá tudo para ele. Jó é muito top porque você dá tudo para ele. Deixa eu tocar aí, Jó. Deixa eu tocar na vida de Jó. E aí nós vamos ver quem de fato é Jó. Como é que está seu coração? Talvez essa manhã aqui Deus quer te curar. Deus quer te curar dos não que você já recebeu dele e você se ofendeu. E quem se ofende para. Quem se ofende deixa de responder. Quem se ofende muda o coração. Quem se ofende muda na tratativa. Se nessa manhã o Senhor falasse: olha, está vendo lá? A gracinha. O não de Deus é cura. O não de Deus é remédio. E por último, será que a gente pode adorar mesmo após receber um não do Senhor? Adorar mesmo após um não é fácil. É um sinal de maturidade espiritual, é um sinal de alguém que reconhece que Deus, quem Deus é, não pelo que Deus faz. Quem se relaciona com Deus não por causa que Deus tem abençoado, suprido, trago abundância, fartura, prosperidade. E a história dessa mulher é um exemplo poderoso dessa capacidade de resiliência, de fé, mediante dois não. Ela não se afasta, ela não se ofende, ela não desiste de continuar clamando e reconhecendo a autoridade de Jesus. O nosso relacionamento hoje, muitas das vezes é da seguinte forma: à medida que você fala não para a pessoa, ela se ofende com você. À medida que você age da forma que a pessoa não tem expectativa que você deveria fazer, ela se ofende. E a pessoa que se ofende se frustra com aquilo que Deus está fazendo. Não oro mais, não louvo mais. A adoração, ela está muito além do cantar. Você já teve algum momento na sua vida que você consegue identificar que, olha, nesse momento eu estou adorando? Porque cantar, gente, eu brinco e falo que falar até papagaio fala. Cantar qualquer um canta. Não estou falando de afinação. Cantar qualquer um canta. Mas adoração tem a ver com a expressão do coração. Adoração tem a ver com a entrega do coração exposto diante de Deus, de alguém que está reconhecendo o senhorio de Deus, e agora adora, seja com cantos, com salmos, com louvores, com hinos. Quanto tempo você não adora o Senhor? Quanto tempo você não sai da sua casa para vir para esse ambiente, para dizer: eu não vim para assistir um culto, eu não vim para escutar uma palavra do pastor, mas eu vim para te adorar, Senhor.
Eu vim aqui para me quebrantar diante do Senhor. Eu vim aqui, não tem a ver com luz, não tem a ver com ambiente. Eu vim para te adorar. Se coloque sobre os seus pés. Nós temos muitas oportunidades de adorar. Nós temos muitas oportunidades de cantar. Mas nessa manhã eu quero te convidar de forma muito especial a adorar Jesus. Talvez tem muito tempo que você não adora. Talvez tem muito tempo que Jesus não encontra seu coração no meio dos louvores, dos cânticos. Talvez nessa manhã Deus está dizendo: ei filho, eu quero um tempo com você, eu não quero só uma agenda. Eu não quero que o culto de domingo seja um compromisso que você tem para vir, mas eu queria que você viesse e você de fato me adorasse. Para encerrar, eu quero contar uma história. Conta-se que um casal, marido e mulher, e esse casal, a mulher vivia constantemente dizendo para o marido: meu bem, vamos fazer compra, vem fazer compra comigo. Queria muito que você fosse fazer compra comigo. E ele nunca ia. E de tanto ela insistir, um dia ele foi fazer compra com ela. E aí no meio da compra, eles fazendo compra, ela feliz, empolgada, e ele achando aquilo tão banal, tão comum, tão monótono. Foi passando um tempo que ele começou a ficar incomodado, não sei se com a compra ou tanto que ela comprava, mas ele começou a ficar incomodado. E ela percebe. Ela olha e percebe, e ela de imediato ela se frustra e ela muda o semblante dela. E ao mudar o semblante que ela estava, o marido logo diz para ela: não está feliz não? Eu não estou aqui? Eu não vim fazer compra com você? E ela responde para ele: eu não queria que você viesse fazer compra comigo. Eu queria que você quisesse estar comigo. Fazer compra era só uma oportunidade para a gente ter mais tempo junto. Que nessa manhã você, de fato, entenda que Jesus não queria só que você viesse aqui, mas Jesus queria que você quisesse estar aqui nessa manhã. Você tem a oportunidade agora de adorar, de fato, de adorar. Feche teus olhos.